Primeiro vamos em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Veja que o rebanho não era dele, era do sogro dele. Moisés, depois de ser príncipe, foi para o deserto trabalhar de empregado para o próprio sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deixa eu ler também aqui Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, que fala do chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. No lugar de trabalhar com as uvas, de pisar as uvas, fazer vinho, ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava morando com a sua família numa caverna já há 7 anos, vivendo uma crise infernal. Tudo que ele plantava, o inimigo levava. Mesmo assim, ele estava lutando para pôr a salvo dos midianitas um pouco de alimento, para levar o pão nosso de cada dia para a sua família. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deixa eu ler também Ruth, capítulo 2, do versículo 3 ao 7. Ruth saiu para colher espigas após os cefeiros. Aconteceu dela ir trabalhar no campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça e a quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher algumas espigas após os cefeiros. Desde que chegou não para de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Deixa eu ler também o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que os afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E eu poderia ficar aqui mostrando histórias do Velho Testamento, do Novo Testamento, para trazer uma palavra de Deus profética para você que está me assistindo. Olha aqui para mim, preste bem atenção. Deus não precisa que você esteja no seu auge. Deus não precisa que você esteja no seu auge para te abençoar. Deus não precisa que você esteja na tua melhor fase para te abençoar. Deus não precisa que você esteja na tua melhor forma para te abençoar. Deus não é como as pessoas. Tem gente que enquanto você está na tua melhor fase, ela está contigo. Que enquanto você está no auge, ela está contigo. Que quando você está na melhor estação da tua vida, ela está contigo. Enquanto você tem recursos, ela está contigo. Enquanto tudo está dando certo, ela está contigo. Enquanto todas as portas estão abertas, ela está contigo. Enquanto você está cheio de saúde e é jovem, ela está contigo. Mas quando a fase boa acaba, quando a idade chega, quando as doenças vêm, quando uma crise aparece, quando a vida desmorona, nem todo mundo fica. E em alguns casos não fica ninguém. Deus é diferente. Nós mostramos aqui como é que Deus apareceu para Moisés, como é que Deus apareceu para Gideão, como é que Deus abençoou Ruth, como é que Deus abençoou Pedro. Nenhum deles estava vivendo um ótimo momento. Nenhum deles estava na melhor fase. Nenhum deles estava no mais alto nível da performance.
Como tanto é divulgado hoje, você tem que atingir a sua melhor performance. Por isso que as pessoas estão sempre cansadas, sempre estressadas. Deus não precisa que você seja jovem. Você pode ser, tem pessoas jovens como Davi, mas tem pessoas idosas como Abraão e como Moisés com 80 anos. Quando Deus apareceu para Moisés, ele tinha 80 anos, estava morando no deserto. E se você fosse fazer uma biografia de Moisés, naquele momento você iria escrever o seguinte: que os melhores anos de Moisés já tinham o quê? Passado. Porque Moisés tinha vivido 40 anos no Egito como príncipe. Ele tinha um bom patrimônio, ele tinha um futuro garantido, ele tinha empregados, servos, autoridade, ele tinha cultura, ele tinha status. Tudo isso ele perdeu. E ele estava vivendo já 40 anos no deserto. Ele estava com 80 anos. Nem um negócio próprio ele tinha. Com 80 anos, nem um negócio próprio ele tinha. Ele trabalhava, nós acabamos de ler, que ele estava apacentando. Apacentando é o quê? Cuidando. Ele estava cuidando do rebanho de Jetro. Quem era Jetro? O seu sogro, pai da sua esposa. Quando Deus apareceu para Moisés, Moisés não estava na melhor fase. Você veja que Deus não é como um ser humano. As pessoas querem o melhor de você, querem a melhor fase sua, querem a sua juventude, querem os seus recursos. Porque geralmente quando a pessoa vai ficando idosa, ela vai sendo abandonada. Porque geralmente uma pessoa idosa já não tem nada para dar, a não ser problema. Às vezes até filhos ingratos abandonam os pais idosos. Pais que deram toda a vida para os filhos, mas quando você chega na velhice, que você não tem mais nada para dar, que você tem que receber um pouco daquilo que você deu a vida toda, as pessoas não querem você. Mas Deus não é assim. Essa palavra está vindo para alguém, olha aqui para mim, essa palavra está vindo para alguém que tem sido muito castigado pelas mentiras do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai e o diabo tem trabalhado com setas na tua cabeça, para você parar de sonhar, para você parar de ter projetos, para você parar de ter esperança, para você parar de buscar Deus, porque as melhores oportunidades da tua vida você já perdeu. Você que é uma pessoa que já cometeu muitos erros, todas as pessoas na Bíblia que Deus escolheu cometeram muitos erros, inclusive Moisés cometeu um assassinato. Nenhum de nós escolheria alguém que matou alguém, mas Deus escolheu. Por isso que Ele é Deus, não nós, que nós queremos pessoas segundo a nossa própria imagem e semelhança. Por isso que você não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, você não pode colocar Deus dentro do catolicismo, nem dentro do espiritismo, nem dentro do mundo evangélico, nem dentro de nenhuma igreja. Deus não cabe em caixa nenhuma. Se você ler corretamente a palavra de Deus, você vai ver, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, você vai ver que Deus, Ele é tão grande que Ele não cabe em lugar nenhum, a não ser dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Não tem teologia para explicar Deus, nem calvinista, nem armeniana, nenhuma, todas elas falham, todas elas são limitadas, porque Ele é Deus. Então tem gente aqui, tem gente que está me assistindo, que às vezes você se olha no espelho, você vai vendo a idade chegando, as rugas chegando, você vai vendo que cada vez mais você tem cada vez mais passado do que futuro, magoado com as pessoas, magoado com si mesmo. Tudo que você gostaria que acontecesse é que nesse mundo tecnológico, que todo dia alguém inventa alguma coisa, é que alguém inventasse uma máquina do tempo e você pudesse voltar alguns anos atrás e fazer as coisas diferentes. Mas Deus está dizendo para você que você não precisa ter 18 anos de novo, nem 20 anos de novo, nem 30 anos de novo. Deus pode te abençoar com 40, com 50, com 60, com 70, porque Deus não vê o teu corpo. O teu corpo é um templo transitório. Você já existia antes do teu corpo. Você não precisa estar na tua melhor fase, você não precisa estar no auge. Você vê que todas as pessoas que Deus escolheu, elas não acreditavam que elas estavam sendo escolhidas. Por quê? Porque elas não estavam no auge, elas não estavam na melhor performance. O próprio Moisés falou: escolhe outro, manda outro. Eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não sou bom com as palavras. Nenhuma pessoa que Deus chamou era segura de si mesma. Porque quando você é seguro de si mesmo, você não precisa de Deus para ser tua segurança. Agora, nenhuma dessas pessoas estava vivendo a melhor fase, mas presta atenção, nenhuma delas tinha se entregado. Nenhuma delas tinha sim. Não importa quantas coisas estejam difíceis para você, faça o que você tem que fazer com o que você tem até o momento. Que Deus te encontre trabalhando, que Deus te encontre trabalhando, que Deus te encontre trabalhando. Você nunca vai ler na Bíblia que Deus apareceu para alguém que estava numa cama deprimido, chorando, que estava querendo morrer, que tinha desistido da vida, ou que estava de braços cruzados
anos esperando as coisas mudarem por sorte. Todos estavam fazendo alguma coisa. Você já reparou? Moisés não era mais príncipe, mas ele tinha um trabalho. Ele trabalhava para o sogro, porque ele tinha que sustentar a mulher, ele tinha filho. Então quando Deus encontrou ele, Deus não encontrou ele chorando, ele reclamando, ele murmurando, ele lamentando, ele se fazendo de vítima, ele falando que o governo de Faraó era ocupado e não sei o quê. Quando Deus apareceu para ele no deserto do Sinai, ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando. Eu pergunto para você, era o melhor emprego do mundo? Era o melhor emprego do mundo? Você acha que ele estava super realizado? Você acha que um camarada que foi príncipe, um camarada que teve as grandes riquezas do mundo, um camarada que conheceu as grandes ciências do mundo, uma coisa, olha aqui para mim, uma coisa é você crescer na pobreza. Quem cresceu na pobreza e viveu na pobreza não sabe o que é uma vida rica e próspera. Outra coisa é você ter tudo e quebrar, perder tudo do dia para a noite. Você sabe o que é uma coisa boa? Você sabe o que é uma comida boa? Você sabe a diferença de uma roupa boa para uma roupa ruim? Você sabe a diferença de uma casa boa para uma casa ruim? Você sabe que o dinheiro, o poder econômico te dá liberdade, te dá livre-arbítrio. Você pode escolher aonde morar, para onde viajar, o que fazer, a hora que fazer, o que você aceita, o que você não aceita. Quando você tem uma vida limitada economicamente, você não tem livre-arbítrio. Você não pode escolher, as pessoas escolhem por você. Moisés não estava super feliz, mas ele também não estava entregue. Porque se tu cair nessa, olha aqui para mim, se tu cair nessa que tu tem que fazer, você tem que fazer aquilo que o grande slogan do diabo é esse nos dias modernos que nós vivemos. Você tem que fazer o que te deixa feliz. Nem sempre vai ser assim, nem sempre você vai conseguir. Jesus no Getsemane não foi orar dizendo assim: ó Pai, eu estou tão feliz por morrer na cruz, estou dando pulo de alegria, não vejo a hora deles me pegarem, se eles não vierem eu vou até. Foi isso que Jesus disse? Não. Pai, a minha alma está angustiada, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não dá para você fazer todos os dias da tua vida, todas as fases da tua vida, todos os momentos da tua vida, só o que te agrada, só o que te faz feliz. Mas também você não pode se entregar. A vida não é um conto de fadas. Você não pode viver de ilusão. Quando Deus apareceu para Gideão, ele estava morando numa caverna. 7 anos. Os midianitas, amalequitas e povos do Oriente tomaram casa, o diabo levou tudo. Mas quando Deus apareceu para ele, no lugar que se pisava uvas, ele estava malhando trigo para pôr a salvo a comida da família para o inimigo não levar, trabalhando. Porque se ele não trabalhasse, a família não ia comer. Estava sobrevivendo. Por isso que Deus apareceu para ele e disse o quê? Gideão, homem, valente, 7 anos nessa peleja, tu não te entrega. Naqueles 7 anos teve gente que morreu de angústia, de depressão, de opressão, de tristeza, de amargura. Porque tem gente que quando ela passa por uma crise, ela se entrega. Não é nem o problema que mata ela mesma se mata. Que o diabo fica trabalhando na mente dela 24 horas, com um monte de cenário, um monte de coisa, ela fica se martirizando todo santo dia. A gente não pode ficar parado. Se a coisa está difícil, a gente tem que se mover. Seja no mundo espiritual, orar, jejuar, fazer voto com Deus. Seja lá fora também lutar. Que quando Deus aparecer para você, para mudar a tua história, Deus te encontre trabalhando. Deus te encontre lutando. Diga para a pessoa que está do seu lado que Deus te encontre lutando. Que Deus te encontre lutando. Escreva aí nos comentários: Deus vai me encontrar lutando. Deus apareceu para Gideão, homem valente. Deus não disse homem feliz. Deus não disse tu está arrebentando. Deus não disse tu está no auge. Deus não disse tu está na melhor fase. Mas Deus disse homem valente. A gente tem que ser aquele tipo de pessoa que uma coisa ninguém pode falar: a gente não se entrega. A gente luta todo santo dia. A gente luta todo santo dia. Aí nós temos a história de Ruth. Naquela sociedade de antigamente que só o homem tinha valor, ela era mulher, ela era viúva e ela era estrangeira e ela era pobre. Mulher, viúva, estrangeira, pobre. E o que ela faz? Ela fala para a sogra dela: eu vou atrás de comida, eu vou atrás de algumas espigas, vou fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui me lamentando, não posso ficar aqui esperando a morte chegar. Porque você sabe que tem gente que ela fica na cama esperando a morte chegar. Ela prepara o cenário, ela fica deitada na cama, ela apaga as luzes.
Só falta colocar uma placa no quarto, olha, para não bater na porta errada, para a morte não bater na porta errada, ela coloca lá, olha, morte, eu estou aqui. Ruth era mulher, Ruth era viúva, Ruth era estrangeira, pobre, não tinha o que comer. Ela foi e ela saiu de um lugar a outro pedindo, até que teve um lugar que deram. E o futuro marido dela, Boaz, viu ela trabalhando. E perguntou, quem é essa mulher aí? Olha, essa menina aí apareceu aí, ela veio com Noemi. E ela não para de trabalhar, ela quase não descansa, ela para de um pouquinho, ela já está trabalhando. Que ela falou que ela tem que levar comida para casa. E o camarada se apaixonou por ela. E uma história que era uma história trágica, se tornou uma história de amor maravilhosa. Que não iria acontecer se ela ficasse entregue. Ele poderia ter casado com várias outras, mas casou com ela. Mesmo ela viúva, mesmo ela pobre, não importa. Não importa se você é viúva, não importa se você é divorciado, divorciada, se você tem 40, 50, 60. Quando Deus abençoa, Ele abençoa. Você não precisa estar na melhor forma, na melhor fase. Só não se entrega. Só não tem um jeito de Deus te abençoar. Se você se entregar, você nunca vai ver Deus abençoando alguém que se entregou. Quando Jesus apareceu na vida de Pedro, o que tinha acontecido com Pedro? Pedro tinha tido a pior noite de trabalho da vida dele. Pedro tinha uma empresa de pesca. Ele era pescador, ele tinha uma empresa de pesca. Ele tinha alguns barcos de pesca. E naquela noite ele não tinha pescado. E quando Jesus está lá pregando na praia, Jesus olha e Jesus vê que tem lá 2 barcos parados e alguns pescadores que estão lá chorando, não é isso? Eles não estão lá chorando, murmurando, reclamando, não é isso? Eles não estão lá reclamando, dizendo que vai fechar a empresa, que a crise está muito grande, que acabou os peixes do mar, que isso é isso. Eles estão lavando as redes. O que eles estavam fazendo? Lavando. Porque no outro dia eles iam voltar de novo, na outra noite eles iam voltar de novo. Porque o que é que você faz quando uma coisa não dá certo? Você tenta de novo, e 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 você faz de novo, e você faz de novo, e você faz de novo. Quando Jesus chegou lá, eles estavam lavando a rede, para guardar, para preparar, para a noite, da outra noite, eles iam sair para pescar, porque é isso que um pescador faz. O pescador sempre volta para o mar, dando peixe ou não, esse é o trabalho. Jesus não apareceu para Pedro quando ele tinha feito a maior pescaria. O barco de Pedro estava cheio ou estava vazio quando Jesus entrou? Estava vazio, mas quando Jesus devolveu cheio. Jesus é diferente das pessoas. Tem gente que aparece na tua vida, tu tá com a conta bancária cheia, tá tudo cheio. Ela vai, aí quando ela esvazia, suga tudo, ela vai embora. Jesus não. Jesus entrou no barco de Pedro, a noite tinha sido um catástrofe, tinha sido o pior momento, a empresa estava em crise, não sabia se ia poder pagar os pescadores. Jesus falou, olha, eu preciso pregar o evangelho, você me empresta esse barco aí? Pedro emprestou, Jesus pregou. Depois que Jesus pregou, Jesus falou, olha, vai mais ao fundo, lança a rede. E Pedro achou estranho, porque Pedro viu que Pedro era pescador, Jesus não era pescador. A melhor hora para pescar já tinha passado, a melhor hora para pescar já tinha passado. Por isso que Pedro disse, mestre, nós trabalhamos a noite toda, pescamos a noite toda, na melhor hora, no melhor momento, nós não pegamos nada. Agora, no pior momento, na pior hora, a hora que os peixes nunca aparecem, o Senhor quer que a gente saia, porque Deus não precisa do melhor momento, nem do melhor momento, nem do melhor governo, nem que o mundo esteja em paz. Quando Deus quer abençoar, Ele vai lá e te abençoa, contra todos os fatos, contra todos os argumentos, contra todas as crises, contra todos os demônios, contra todo mundo que não gosta de você. Não importa se a tua melhor idade já passou, não importa se a tua melhor fase já passou, Deus faz para que o nome dele seja glorificado, e não o teu e não de ninguém, para que tu reconheça que não foi a tua mão, foi a mão de quem? Foi a mão de quem? E quando Pedro puxa, a rede vem como? Cheia, os barcos quase afundam. Veja, você não pode desistir por causa de um momento ruim, porque tudo com Deus muda de um momento para o outro. Uma hora Pedro está lá lavando a rede, não pegou nada. Em um momento ele está tendo o pior momento da vida dele. Em um momento ele está tendo o pior momento da vida dele, cheio de dúvidas, conflitos. Será que eu sou um grande pescador mesmo? Será que essa é a profissão? Será que eu vou conseguir honrar o legado que meu pai deixou para mim?
Porque naquela época a profissão do pai ia passando para os filhos. José era carpinteiro, então Jesus era carpinteiro. Então o pai de Pedro era pescador, ele se tornou pescador. Mas quando você fracassa, um pescador que não pesca, um corretor que não vende móveis, você tem um restaurante que não vende comida, você é uma cabeleireira que não corta cabelo, e você começa a se questionar: será que eu sou bom naquilo mesmo que eu acho que eu devo fazer? Será que esse é o meu talento? E Pedro está tendo um momento de conflito, a pior noite. Logo depois ele está vivendo o maior milagre da vida dele, a pesca que ele nunca fez. Não foi o barco, não foi o mar, não foi a rede, porque ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, na melhor hora, no melhor momento não pescamos nada, mas sob a tua palavra, sobre a tua palavra, porque o Senhor falou, nós vamos lançar a rede, sobre a palavra de Deus. Coloque a sua vida sobre a palavra de Deus, coloque esse problema sobre a palavra de Deus, coloque esse sonho sobre a palavra de Deus, coloca os próximos anos sobre tudo que você colocar, sob a palavra de Deus. Deus vai abençoar. Pare de se castigar. Deus não precisa de estatística, de dados. Deus não precisa do teu currículo. Você não precisa usar filtro para impressionar Deus. Nada. Precisa da tua fé, da tua fidelidade, da tua obediência. Deus é Deus. Que Deus te surpreenda nesses próximos dias. Que venha uma grande, estenda a mão para cá, e você que está me assistindo, declara: eu recebo essa profecia. Que venha uma surpresa tão grande de Deus, que mude toda a tua história da tua família. Declare: eu creio, eu recebo. Quem quiser rir, que ria. Quem quiser duvidar, que duvide. Eu creio, e você?